Olá, esse é o nosso podcast Na Lição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Wellington Ribeiro e temos aqui conosco hoje duas pessoas especiais, onde nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus através do nosso guia de estudo desse trimestre, O Grande Conflito. Então, eu quero aqui apresentar e também pedir que eles se apresentem. Esse casal especial, maravilhoso, já conheço há algum tempo. Deixa eu ver, vou falar o nome, não sei se eu falo o nome. Se apresentem, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Joyce Nascimento aqui mais uma vez. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar, da palavra de Deus, que é sempre maravilhoso. Joyce está falando que é mais uma vez que ela já está com a gente aqui há várias apresentações, né, Joyce? É a terceira vez que eu estou aqui. Legal. E esse galã do seu lado é seu esposo, Joyce? Meu querido esposo, lindo. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar novamente aqui. Eu já passei por aqui na primeira temporada e estou de volta aqui. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. Legal, para nós também, viu, Antônio e Joyce, receber vocês aqui. E você também que está conosco, já aproveita, curte, compartilha, segue, aperta sininho aí, porque esse material é de excelente qualidade, não apenas para você, mas para outras pessoas também. Vamos fazer uma oração? Joyce, ora pra gente, por favor, para iniciarmos o nosso estudo? Oro sim. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para abrir a Tua palavra e ter um entendimento, Senhor, dela. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, abençoe as pessoas que estão em casa também ouvindo e estudando a Tua palavra conosco. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, para você que está conosco, esse é o nosso guia de estudos desse trimestre, o tema O Grande Conflito. E a cada semana nós temos nos aprofundado no estudo da Palavra de Deus, especialmente nas profecias do livro de Apocalipse, um contexto maravilhoso. E hoje o nosso tema principal é conflito iminente. Parece que tem um conflito cósmico aí, muito próximo de acontecer, algo nunca visto antes, né? Na história da humanidade, na história do universo. E por incrível que pareça, o planeta Terra é o palco desse cenário. Eu fico impressionado com isso. Inclusive, o nosso verso para memorizar é um texto que Jesus usa na oração sacerdotal dele, João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido amigo Antônio, diante desse conflito, como é que a palavra de Deus pode ser para a gente um escudo, uma proteção, diante daquilo que ainda vai acontecer? Muito bom, Wellington. Eu acho interessante o tema, primeiro, conflito iminente. E aí isso me leva para o seguinte pensamento. Quando a gente assiste um filme de guerra, a gente percebe que cada parte, eles estudam o inimigo, Sim. O seu oponente, porque eles querem pegar ali um deslize para que eles avancem e ali consigam seus objetivos. No nosso caso, nós precisamos, e aí a palavra da verdade, ela nos dá a segurança de que nessa batalha, nesse conflito que ele já acontece na nossa mente, a gente consiga ter segurança para avançar. Avançar, conquistar territórios, vamos dizer assim, que é no campo espiritual. Então, qual deve ser a nossa preocupação? É saber, conhecer esse inimigo que a gente tem, para que assim a gente possa se preparar para avançar nesse conflito. Joyce, é interessante isso aí que você falou, Antônio, porque enquanto você falava eu fui pensando assim, realmente eles vão fazendo aquela preparação, aquele estudo, de estratégias, táticas, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Inclusive na lição da semana passada nós estudamos que o inimigo ele vai, como os seus últimos enganos, personificar o próprio Cristo. Então olha a estratégia, uma das estratégias que ele vai utilizar. E aí, Joyce, a gente olha o contexto do grande conflito gradativamente sendo construído e mostrando o final de todas as coisas. E ao mesmo tempo que é o final, parece que está relacionado com o início, que é a adoração. Um conflito cósmico que gira em torno da adoração.
Por que a adoração é tão importante para Deus e por que é importante para a gente, Joyce? Olha, primeiro gostaria de falar um pouco sobre esse tema, né? Conflito já dá até um pouco de medo. É verdade. Nossa, vai ter uma guerra. A gente quer evitar conflitos, né? E assim, quando eu comecei a estudar mais sobre esse tema, eu comecei a me sentir mais segurança, né? Porque antes eu tinha muito medo da besta, de tudo aquilo, todas aquelas imagens horrorosas. Mas com o tempo e através do estudo da palavra, eu fui tendo mais segurança e confiança. Agora eu não tenho mais esse medo, né? E a adoração, que é o tema central desse conflito, nossa, como é importante, porque fala da criação. Deus é o nosso Criador. E quando se combate a criação, está querendo tirar de Deus o seu poder, né, de criar. O atributo dele, né? Isso, que só ele tem. Isso. Por que, né? Que ele tem que ser adorado? Nós nos tornamos semelhantes àquilo a que adoramos. Então, por isso, é necessário que seja alguém superior a tudo que a gente conhece, tudo que existe. Para que nós, né, também sejamos assim, semelhantes ao nosso Criador. Que bacana, como é bom. E inclusive nesse contexto, né, de adoração, essa é uma linha que separa Deus de todas as outras coisas, porque Deus é o Criador e todas as outras coisas foram criadas por Ele. Então, Ele tem, pela própria essência e natureza de quem Ele é essa questão de ter direito de receber a nossa adoração, as suas criaturas, né? Mas não é uma adoração imposta. Né? É uma adoração por prazer, né, Antônio? O desejo de adorar, né? Fala, Joyce. Quando eu estava pensando sobre isso, né? A gente sempre fala, adoração, adorar a Deus. E aí eu fiquei pensando e meditando. Mas o que é adorar? O que é adorar? Aí eu fui pensar mais um pouco sobre isso. Eu falei... Aí eu cheguei a uma conclusão, né? Adorar é você agradar. Procurar agradar. Quando as pessoas adoravam ídolos, por exemplo, elas buscavam o que aquele ídolo pedia e faziam. Até sacrificar os próprios filhos. O ritual, então, de uma forma de agradar aquela divindade, né? Exatamente. Aí eu falei, nossa, então... Por isso que Deus fala, né? Não terás outros deuses diante de mim. Isso agrada a Deus. É uma coisa interessante essa linha de pensamento, né, Antônio? Porque assim, Deus ele deixa até especificado na sua palavra aquilo que o agrada, a forma como a gente deve adorá-lo, né, Antônio? Pensei exatamente isso. Falei assim, parece que o caminho para a gente chegar ao coração de Deus, que é agradar, tá aqui. Ele já deixa escrito, cara, né? Fala assim, filho, faça isso aqui, ó. Exatamente. É um sacrifício? Mas é um sacrifício que dá prazer. Eu tenho falado agora, ultimamente, nas minhas oportunidades que eu tenho falado do privilégio que nós, como cristãos e pecadores, temos de decidir adorar a Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa santa, uma pessoa santificada, os anjos, por exemplo. Um ser perfeito. Um ser perfeito. Quem? Um anjo. Ele adora a Deus continuamente, mas ele é perfeito. Ele é perfeito, cara. Ele não tem pecado. Agora nós somos pecadores. E a gente consegue adorar a Deus. A gente decide adorar e buscar e descobrir o que agrada a Deus, o que agrada o coração dele e fazer, cara. Isso é um negócio... Obedecer. Isso é uma coisa maravilhosa. E... de coração, sabe? Que você sente que realmente Deus ele vai se agradar do seu sacrifício. Lógico que o nosso sacrifício não é perfeito, mas tudo que a gente faz de coração, a gente coloca o sangue de Jesus, né? Isso é maravilhoso. É essa adoração que o inimigo quer para ele, mas ele não pode. Ele força as pessoas também, a querer fazer para ele. Mas não dá certo. Agora Deus não. Deu um filho com um coração grato, um coração alegre, agrada o coração de Deus. E isso adora. Isso sim é adoração. E aí a gente retoma aqui, né?
as nossas primeiras lições aqui desse nosso guia de estudo, onde o inimigo, ele quer receber essa adoração que era destinada somente ao nosso Criador. Então ele fica ali irado, revoltado, chateado e se rebela, né, contra o governo de Deus. Mas a gente olha na Bíblia, assim, especialmente no livro do Apocalipse, inclusive quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, onde a gente encontra ali 3 mensagens que chamam a gente para adoração, né? Apocalipse 14, verso 7, eu quero ler aqui na minha Bíblia, porque ela é muito linda e traz pra gente esse aspecto aqui, né? Olha só. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Há um convite aqui para a humanidade voltar a adorar o Criador. Será que hoje a humanidade tem esquecido isso, gente? Sabe de uma coisa que eu acho bastante interessante sobre o governo de Deus? É que a Bíblia, ela apresenta esse Deus que nos convida. Sim. Ele só tem coisas boas para nós, não é? Deus só tem coisas boas para nós. Mas ele nos convida a fazer parte disso, a tomar posse disso. Ele não nos impõe. Isso é que é extraordinário de Deus. A liberdade, né? O livre-arbítrio ele nos dá essa liberdade. Pelo contrário, o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus, ele quer te forçar. Ele impõe, ele escraviza, exatamente, ele quer obrigar você a fazer as coisas que ele quer. E Deus é o contrário. Deus sendo, convida, né? Sendo o Criador, o mantenedor de tudo. Eu te amo, vem. Vem, né? Ele convida com amor. Por isso que eu acho isso, né? Eu acho fantástico, sabe? Um coração grato, um coração quebrantado adora a Deus. O fato de existir conflito já é uma prova disso, né? De que Deus permite que suas criaturas exerçam sua liberdade, né? Seu poder de escolha. E é interessante, né? Porque quando a gente fala de liberdade, o próprio texto de Apocalipse remonta à ideia da criação, e quando a gente fala de criação, a gente lembra dos primeiros 7 dias literais, do sábado, e o sábado também está nos mandamentos, a lei da liberdade, que às vezes as pessoas olham como uma lei que escraviza, né? Ou, olha, esse Deus aí é muito exigente, mas a gente olha a adoração retomando aqui aos mandamentos divinos, né? Então a adoração também está relacionada à nossa harmonia, né, com os mandamentos de Deus, né, Antônio? Isso. Joyce, fala para mim. Olha, a adoração, ela se relaciona com tudo que a gente faz, todas as coisas, desde a hora que a gente levanta. A nossa rotina, ela tem a ver com a adoração. Então, é uma questão assim muito importante, né, para a gente observar. Quem eu estou adorando durante o dia na minha casa? Fala, Antônio. Não, é que eu me lembrei aqui de uns pensamentos que eu fico meditando, né? Compartilha. É que, cara, é engraçado, irmãos e amigos. Tem uma coisa que é engraçada, sabe? Fazer a vontade de Deus, do jeito que Deus quer, você precisa ter coragem. E eu acho que está faltando no mundo homens de coragem. Porque falar que faz a vontade de Deus, mas fazer do seu jeito, daquilo que te agrada, é muito fácil, cara. Eu posso bater no peito e dizer que faço. Mas fazer a vontade de Deus, do jeito que Ele quer, do jeito que agrada a Ele, do jeito que adora a Ele, do jeito que obedece Ele, conforme Ele deixou na Bíblia, são poucos. São poucos que têm coragem de dizer, eu vou fazer a vontade de Deus conforme a palavra diz. Independente do que acontecer. Independente do que aconteça. Qualquer seja a circunstância, eu vou ser fiel a isso aqui. É esse tipo de homens que está faltando no mundo. Tem muitos que falam que fazem, mas quando passa pelo crivo da palavra, não, isso daqui não precisa mais não. Isso já foi abolido, isso já é do passado, isso é pro judeu. Quando se fala de lei, então, a lição dessa semana que nós estamos estudando, ela fala justamente sobre isso, né? Quanta diferença daqueles que decidiram obedecer e pagaram até com a própria vida, mas não abriram mão.
Eu admiro essas pessoas, esses homens, esses reformadores, porque para mim é uma inspiração. A verdade que eles creram levou eles a assumir essa posição de falar assim, olha, estou disposto a morrer por isso. Estou disposto a morrer por isso, né? E aí quando a gente olha aqui na lição, nosso guia de estudos, né, onde ele traz pra gente a ideia de que temos que adorar a Deus porque Ele é o nosso Criador, e o sábado é o único mandamento que remonta a esse aspecto de quem é o nosso Criador. Né? Justamente. Então aí a gente já começa a ver que quando o inimigo de Deus se opõe à observância, à guarda do sábado, tenta colocar ele como sendo invalidado, a gente já pode ver que ele está querendo a adoração a ele. Agora, vamos montar aqui agora um quebra-cabeça. Você que está conosco, pega agora essa visão, porque ela é muito interessante. Olha só. Se o sábado é o mandamento que remonta à criação, então hoje nós temos um dia que é diferente do sábado, que algumas denominações guardam, que é o domingo. Sim. Então, se o sábado me remonta a Deus como Criador, o domingo que está sendo ensinado como um dia da adoração, remonta a adoração a quem? A quem? Fica a pergunta. Fica aí a pergunta. Né? A Bíblia responde muitas dessas questões. Muitas ou melhor, questões, todas né? elas. Todas elas, né? Porque a adoração está envolvendo exatamente o nosso Criador. Nós fomos criados por Deus. O sábado nos ajuda a ver isso. E aí eu fico pensando, né, amigos? Porque assim, essa crise que vai chegar, que está se aproximando, ela está baseada no engano. Satanás, ele engana. E se a adoração ao sábado é um princípio e remonta à nossa criação, o domingo, então, pode ser um engano criado por ele? Com certeza. O engano. Vale a pena se aprofundar nesse estudo aí, ó, nessas questões que você levantou aí. Se eu fosse os amigos que nos assistem aí, quem sabe um tema para você se aprofundar. É falado muita coisa por aí, né, na internet, inclusive, mas muitas dessas coisas vale a pena você ver se realmente o que a palavra diz é verdade. Fala, Joyce. São dois poderes, né? Opostos que neste conflito. É o poder de Deus, que é Deus de um lado, e Satanás do outro. Se Deus instituiu o sábado e nos convidou a adorá-lo nesse dia, a adorá-lo como Criador, e o sábado representa Deus como Criador, então o domingo, que é do lado oposto, Satanás. Satanás, então, né? É um engano. É o que impõe, né? O poder que impõe. De adoração. Deus convida, Satanás impõe. E aí é interessante, né, queridos? Porque a gente olha que o povo de Deus, por ser fiel a eles, sofreu perseguições no passado, né? Roma no passado, na igreja primitiva, persegue os cristãos, eles têm que fugir de Jerusalém, e eles vão fugindo e vão pregando. O povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento também sofreu algumas perseguições. Parece que isso está remontando alguma coisa que vai acontecer num futuro próximo, né? Aqueles que são fiéis a Deus também estão sujeitos a sofrer uma perseguição. Perseguição desde o início, né, Wellington? Porque Caim e Abel foi perseguido porque adorou a Deus. E foi morto pelo próprio irmão, né? Pelo próprio irmão, olha que ponto, né? E assim, a gente fala, né, da perseguição antes, mas tem a que está por vir, né? Que é o conflito iminente, como a gente está vendo aí essa semana. E assim, é complicado, né? Porque assim como Caim traiu o seu próprio irmão, nós também seremos traídos. Eu até arregalei o olho aqui agora. Pelo seguinte, porque no passado, o povo de Deus, ele sofre uma perseguição pontual em alguns locais. Mas esse conflito iminente agora traz pra gente um contexto global. Mundial. Verdade. Né? Um contexto global. E aí a gente precisa então identificar
que poderes estarão por detrás disso, né? Porque o inimigo ele vai usar mecanismos, instituições, para que os planos dele cheguem a serem concretizados, né? E aí quando a gente olha no livro do Apocalipse, capítulo 13, eu convido você, querido amigo, amiga que nos assiste, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, que fala exatamente sobre duas bestas. A gente precisa lembrar que o livro do Apocalipse ele tem uma linguagem simbólica, né? Então besta significa um poder. Então aqui está falando de dois poderes, um poder que surge do mar e um poder depois que surge da terra. Mas fica tranquilo que a gente vai por partes, vamos um de cada vez. E aqui eu quero perguntar aí para vocês dois, experts na profecia, né? De onde se levanta essa besta, a primeira besta, e quem dá essa autoridade para ela? Então quem é esse poder que se levanta? E quem é que dá essa autoridade a esse poder? Vamos ver aí? Apocalipse capítulo 13, né, verso 1 e 2. Olha que poderoso esse texto, hein? Lê para nós, Antônio. Muito bem. O versículo 1 diz: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, como você mencionou, só para, quem sabe aí se tiver alguém que não compreende o simbolismo do Apocalipse. Primeiro, a besta emerge do mar. O mar também é um símbolo. Seu significado, seu significado. Então, o que é o mar na profecia? Joyce, você que é especialista em numerologia e profética. Vamos lá. Então, o mar significa povos, né? Povos, multidões, nações, línguas, né? Então a primeira besta ela surgiu num contexto onde tinha muita gente, era um povoado, né? Uma nação, era um povo. Uma grande nação ali. Exatamente. E ela tem as características dela. Por exemplo, 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Esses diademas, eles significam coroas, né? Foi numa época de reinados. De reinados, né? Então, surge ali no contexto da Europa, né? De todos os reis, todos as nações, né? Então vai se construindo, né? Essa ideia de que a besta surge, essa primeira besta surge exatamente ali, né? Ela tinha um aspecto muito horrível, né? Porque a Bíblia diz que ela se parece, além dela ter 7 cabeças, 10 chifres, ela ainda parecia leopardo, parecia um urso e parecia um leão. Eu acho interessante essas figuras porque são feras, né? São animais ferozes. Ninguém para diante de um animal desse, de um leopardo, de um leão, de um urso, né? Só as garras dele a gente já teme, né? Os dentes também. Fala que ele tinha boca de leão. Então, era um poder assim implacável e que todas as pessoas tinham medo, né? Ele impunha esse poder, esse medo nas pessoas. Quando eu era criança e morava lá no interior do estado do Maranhão, eu me lembro que meu pai e minha mãe, eles falavam alguma coisa sobre besta, besta fera. Mas na minha cabecinha de criança, eu entendia que a besta fera era um animal muito forte, que ele tinha muita força. Então ele saía no mato quebrando as árvores, saía devastando tudo. E muito tempo depois eu fui entender que de fato a palavra besta da Bíblia significa que esse que tem força, né? De fato ele tinha muita força, porque ele dominou, ele coagiu, matou, prendeu e causou muitos danos para o povo, principalmente para o povo de Deus. No contexto de Apocalipse, essa besta causou muitos danos ao povo. Danos. E quando a gente olha todo esse contexto, né, histórico, a gente vê exatamente que essa besta é um poder religioso que foi fundado em Roma.
né, que vem aí exatamente como essa característica do papado, né, da Igreja Romana. E aí a gente olha que ela é descrita exatamente por proferir blasfêmias, né? Ou seja, afirmar que é Deus. Isso. E também o poder de perdoar pecados. Então a gente olha exatamente essas características nessa instituição religiosa, né? E aí a gente até abre aqui o parêntese, né, para convidar você, querido amigo, querida amiga, que não compreende essas profecias. Nós temos um guia de estudos específicos, né, para trazer luz sobre esses contextos proféticos, para que você entenda exatamente que todos esses poderes religiosos da primeira besta, que é exatamente o papado, a Igreja Romana, ela exerce um poder profético de perseguir o povo de Deus. E a história narra isso, né, Antônio? A história ela está pontilhada desses acontecimentos. Não é uma ideologia nossa, não é uma filosofia nossa, mas a história comprova que todos esses emblemas proféticos se cumprem na Igreja Romana, né? É o fato que é bem interessante a gente estudar esses temas, Neneca, porque quanto mais você estuda, mais a gente aprende, mais a gente compreende o contexto histórico, a nossa vida agora, que nós estamos passando, o momento atual, e o que vai acontecer no futuro. Agora, para os nossos amigos que assistem aqui o Na Lição, e possivelmente alguém que pertença a uma outra denominação, que fique bem claro que a gente aqui não está menosprezando ou trazendo aqui, criando tabu contra nem falando A mal, ou B. né? Não. O fato é que há instituições religiosas que, de fato, eles ensinam coisas que vai contra o que a palavra de Deus diz. Inclusive, amigo, deixa eu pegar essa tua fala para ler aqui um texto do nosso guia de estudos que diz assim, olha: no dia 6 de junho de 2012, para mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa Bento XVI declarou: o domingo é o dia do Senhor e dos homens e mulheres, um dia em que todos devem ser livres, livres para a família e livres para Deus. Ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana, dentro desse ensinamento contrário ao que a palavra diz, né, amigo? Aí está o engano, né, Wellington? Sutil ele, né? Bem sutil. Porque usa a família, usa homem e mulher como sendo aquilo que realmente vai trazer a felicidade, né? Aguarda a esse domingo, né? A um dia diferente do que a palavra de Deus instituiu, né? Tudo para um propósito bom, né? Se unir para um bom propósito, pela família, uma bandeira bonita, né? De se defender. Mas a gente, quando vai ver o contexto espiritual, né, Antônio? Tá indo contra um princípio da criação. Apocalipse 14, adorai o Criador. No sábado, mostra adoração. Aí agora pessoas estão sendo levadas a acreditar que o domingo substitui o sábado, né? E a gente não pode cair nesse engano, né? É muito sutil isso, né? O fato é que nós estamos estudando esse guia e ele nos leva a identificar esses poderes que o Apocalipse chama de besta. Primeira besta e segunda besta, né? Sim. Nesse contexto de um poder. E com a palavra de Deus, Apocalipse e Daniel, a gente consegue ver detalhadamente quem é esse poder. Então, desafia aí o seu público para que eles... Aquele que tem coragem para, quem sabe, descobrir isso. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de responder, né? Então nós convidamos você a estudar esse tema, porque ele realmente é muito importante. Muito. Inclusive você que está conosco, que quiser receber o seu livro, O Grande Conflito, entre em contato com a gente, nós teremos um enorme prazer. Se você mora aqui nas regiões, né, de Sobradinho, perto, nós teremos uma alegria de levar em sua casa e começar um estudo desse livro com você. Até porque nele a gente encontra essa profecia revelada também. Inclusive a segunda besta é aquela que emerge da terra. Apocalipse 13, verso 11 ao 18, fala de um novo poder. Se águas são povos, multidões, nações, a terra então é exatamente o contrário, né? Ou seja, seria um poder que nasceria em uma terra desolada.
E aí a gente vai olhando as características dessa besta e nós somos levados a qual país? Os Estados Aos Unidos Estados da Unidos América. da América, né? Exatamente. Então essa é a segunda besta. E aí a gente olha o que a segunda besta vai fazer junto com a primeira. Parece que elas se unem, né? Elas se unem aí no conflito final, no desfecho. Uma vai dando poder e autoridade à outra. Antônio, como é que vai ser esse desenrolar? Olha que coisa interessante que... eu não sei se todo mundo sabe, mas os Estados Unidos, a América, é um país que surgiu a partir de uma perseguição religiosa. Eles queriam liberdades. Aí saem da Europa. E eles saem da Europa e vêm para cá, para um país novo, livre. E qual que é o lema deles? Liberdade, fraternidade e igualdade. Então, durante muitos anos, eles vivem assim. Agora, aconteceu um fato há uns anos atrás que aqueles que estão antenados ficaram chocados. Eu não me recordo qual foi o presidente? O Papa. O Papa. Mas teve um Papa, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, que ele fez um discurso no palácio lá dos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, você vê, um discurso de união. Então, é Bíblia isso daqui, cara. É teologia. Nós não estamos falando aqui coisa não estamos inventando a nossa cabeça, né? É coisa que acontece aqui. Agora, quem é que está vendo isso? Só quem estuda a palavra, as profecias, quem está atento aos detalhes, porque eles estão acontecendo. O engano, ele é parecidíssimo com a verdade. Então, hoje eu ouvi um termo que eu achei muito interessante. Quando você pega um veneno e mistura ele à comida, ele faz mal do mesmo jeito. Você não vê, mas ele faz mal. Você não está vendo ali. E outra é pior, porque a pessoa tem mais, digamos, vai querer a comida, né? Vai olhar e vai dizer, parece saboroso isso daqui, mas tem veneno misturado. Então é isso que o engano faz. Ele mistura a mentira com a verdade. Com a verdade. Um pouco de verdade, um pouco de mentira, mas continua sendo engano que vai fazer muito mal à saúde, né, espiritual, né, das pessoas. E esse engano, ele é terrível, né? Porque a gente olha as duas bestas se unindo, uma dando poder à outra e indo perseguir aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que são fiéis à vontade de Deus. E a gente olha esses momentos finais polarizados, né? Adoradores de Deus ou adoradores da besta e da sua imagem. Amigos, eles vão formar uma imagem, né? Amigos, eu fico pensando assim, quando a gente olha Daniel capítulo 3, a gente lembra da estátua Nabucodonosor e aqueles homens que eram obrigados, sob pena de morte, a adorar aquela imagem. E quando a gente olha agora no final da história, Apocalipse revela algo muito semelhante. Aqueles que não adorarem a besta também serão passíveis de morte. Como é que a gente pode estar preparado para esses momentos finais? Para a gente não curvar o joelho, Antônio. Para a gente não se dobrar diante da besta ou da sua imagem. Joyce, como é que a gente pode estar preparado, amigos? Primeiro, eu queria dizer o seguinte. Para que a gente pense. Se é obrigado, tem alguma coisa errada. Tratando-se de religião, de vida espiritual, de vida com Deus, de relacionamento com Deus. Se é obrigado, tem coisa errada. Já começa errado. Primeiro porque Deus ele não te obriga. Não obriga, né? Ele não te obriga. Ele te dá liberdade. Então, aí a partir daí, você precisa se preparar. Existe na Bíblia algumas metáforas, né? Ou comparações. Por exemplo, o trigo e o joio crescem juntos, se parecem, são iguais. Mas no momento da colheita, você percebe quem é trigo e quem é joio. Existe uma outra comparação que eu achei bem interessante, que é o cipreste. Uma árvore que se parece com outras árvores. E elas crescem na época do inverno, todas igualzinho. Mas quando chega o verão, que vem a seca,
quem é que cai a folha? As outras árvores. O cipreste se mantém ali firme com as suas folhas verdes. Por quê? Porque ele é diferente. Ele só parece igual. Só parece. Então, veja como... As raízes são profundas. Isso é interessante. Amigo, como é que eu vou resistir quando essa batalha se acirrar e eu tiver que decidir? Eu vou decidir lá na hora? Ou eu preciso me preparar? Né? Ou eu preciso me preparar agora? Eu preciso estudar mais agora? Porque o pastor falou que é assim, então eu tenho que ir assim. Será que é mesmo? O que diz a Bíblia, né? O que diz a Bíblia? Sobre a profecia, sobre as bestas, sobre os animais. Não, mas o meu mentor lá falou que é assim, então eu prefiro seguir que ele é uma pessoa sábia e tal. A gente precisa... E é importante isso, Antônio, que você está falando, porque a Joyce disse que o engano, ele é misturado com a verdade, né, amigo? Então ele vai ser muito sutil, né, Antônio? Se a gente não tiver o crivo da palavra, como você disse lá atrás, se a gente não tiver esse crivo, a gente pode correr o risco de ser enganado por uma filosofia. Joyce, tu apontou ali para a lição, pro guia aí, você tem umas anotações. Fala. Eu tenho, é porque... Fala pra gente. Então, buscar a palavra de Deus e se firmar na verdade. Esse é o ponto, né? Para a gente se manter firme nesses dias de luta. Porque durante muito tempo, na época de Roma papal, a Bíblia era acorrentada, escondida, presa, ninguém tinha acesso a ela. Por isso eles tiveram tanto sucesso no engano em que eles empreenderam, né? Fazia parte da estratégia, fez né? muita gente acreditar que estava perdido, né? Muitas coisas. Porque era tão muito difícil fardo, a salvação. Muito difícil, né? Era só para poucos. Até que a reforma veio, o protestantismo, né? E aí a gente vê lá no grande conflito que assim, alguns vêm dizendo assim, não, mas isso foi Roma antes, hoje já é outros tempos, é outra Roma. Já mudou, agora já é mais amiga, né? Uhum. Então a gente vê assim o protestantismo abraçado se com unindo, Roma. sendo conduzido para essa união. E aí, assim, o que aconteceu? Roma mudou? Não. Lá fala que não mudou em nada, mas o protestantismo é que não é igual o primitivo. Lá no início. Então a gente vê essa grande diferença. E hoje, mais um ponto interessante é que a palavra de Deus, a gente tem ela em abundância, né? Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Muito mais acessível, né? Muito mais acessível. E assim, e o engano agora é outro, né? Agora passa a ser outra a estratégia. Fazer com que as pessoas não acreditem mais, desvalorizem a palavra de Deus. E isso tem tido muito êxito hoje. Olha, o nosso tempo está avançado e esse tema a gente poderia se aprofundar muito mais. Mas eu quero fazer o seguinte, eu vou ler aqui um parágrafo do nosso guia de estudos e depois eu quero deixar para cada um de vocês fazerem as considerações finais, porque esse parágrafo me chama muita atenção. Embora a gente tenha dito e falado, né, sobre a besta que emerge do mar, que é o papado, a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, que vão se unir, nós não estamos falando aqui que eles são mais poderosos do que Deus. Deus está no controle da história. E veja o que esse texto diz. No entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria. Nada disso deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico "assim diz o Senhor". Amigos, faça as considerações finais sobre esse tema, esse conflito iminente, para os nossos amigos que nos assistem hoje. Bom, a Bíblia, ela nos revela muitas coisas que vão acontecer no futuro. Fala das profecias, mas não é para a gente ter medo.
Não é para a gente tentar adivinhar o que vai acontecer. Vai ser assim ou assado. Não sabemos. Mas tem um texto aqui em João 14, versículo 29, que diz o seguinte: eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Creio em mim, né? Então, as profecias estão aí, nós precisamos estudar e crer em nosso Deus. Ele é o nosso Criador e Ele estará ao nosso lado em todos os momentos. Basta escolhermos. E o fato dele já mostrar isso, já diz que ele está no controle da história, né? Isso. Ele está no controle. Fala, meu amigo. Estava aqui pensando numa frase. Lobo com pele de cordeiro. É mais um alerta, né? O lobo com a pele de cordeiro, só por causa da pele, ele não se tornou cordeiro. Ele continua sendo lobo. Sendo lobo. Só que ele está falando como cordeiro. Então, a lição dessa semana, ela deixa claro para a gente quem é quem. Quem é o poder de fato, que merece a nossa reverência e adoração. Que é o poder de Deus. Limpo, transparente, claro, sem demagogia nem mimimi. E aí sem invenções humanas. Sem invenções humanas. Então, aí eu preciso saber. Eu vou atrás de quem fala bonitinho e dá tapinha nas minhas costas, ou eu vou atrás do assim diz o Senhor? Eu tenho que fazer uma escolha. Eu já fiz a minha. E nós convidamos você a fazer a sua escolha também, guiado pelo poder do Espírito Santo. Para nós foi uma alegria ter a sua companhia e convidamos você a curtir, comentar, compartilhar, seguir o nosso canal, porque não apenas você vai ser abençoado, como muitas outras pessoas também serão abençoadas. Querido amigo, ora para nós, por favor, finalizando o nosso encontro. Certamente. Querido Deus, amado Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, maravilhosa, de estudar um pouquinho a Tua palavra, Senhor, e podermos perceber as Tuas promessas, Senhor, de paz, de tranquilidade e de esperança. Pedimos também que o Senhor abençoe os nossos amigos, aqueles que irão assistir este vídeo, que a Tua graça, a Tua paz traga, Senhor, conhecimento, entendimento da Tua palavra a todos eles. Amém. Nos dê, Senhor, Tua paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.